Desde que o ser humano ergueu seus olhos para o céu estrelado e se perguntou qual seria o destino da criação, a ideia do fim do mundo tem acompanhado nossa história. Nas escrituras sagradas, nas lendas antigas e nas especulações filosóficas, sempre existiu a certeza de que nada é eterno. Mas o que nem todos sabem é que, em meio às grandes religiões e filosofias públicas, existem tradições ocultas e sociedades secretas que guardam interpretações muito diferentes sobre esse fim. Enquanto para a maioria das pessoas, o Apocalipse significa destruição, para essas sociedades, ele pode representar algo muito mais profundo, uma transformação, uma libertação, um renascimento da humanidade em outra forma. E é justamente isso que vamos explorar, no que sociedades secretas e tradições ocultistas realmente acreditam quando falam sobre o fim dos tempos. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o futuro da humanidade. A base da visão ocultista: ciclos, revelação e transformação. Para começar, precisamos compreender um princípio que aparece repetidamente em tradições ocultas, como o hermetismo, a cabala, a alquimia e até em seitas modernas: a ideia de ciclos cósmicos. Para essas correntes, nada no universo é linear. Tudo se move em espirais e ciclos: nascimento, crescimento, decadência e morte. Assim como as estações do ano ou as fases da lua, a humanidade também vive grandes ciclos, e cada ciclo termina em algo que pode ser chamado de apocalipse. Só que o apocalipse, para eles, não é simplesmente uma tragédia. É o momento em que o véu da ilusão cai e uma nova ordem se instala. É uma revelação. Essa visão contrasta diretamente com a leitura literal de textos religiosos, onde o fim aparece como um castigo divino. Para os ocultistas, é mais parecido com uma iniciação, dolorosa, mas necessária. O hermetismo e a queda das ilusões. No hermetismo, tradição que teria origem nos escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, o Apocalipse é visto como o grande despertar. O mundo material seria uma ilusão temporária, e o fim dos tempos é interpretado como o momento em que a humanidade percebe sua verdadeira natureza espiritual. Hermes descreve que o universo é mental, feito da mente divina. Portanto, quando o fim chega, o que se desfaz não é o cosmos em si, mas a prisão de percepções distorcidas que nos mantém limitados. Para hermetistas, o Apocalipse é um ato pedagógico. O universo ensina, através da crise, que é hora de se desapegar da matéria e se reconectar à essência. A visão Rosacruz, o fim da ignorância. Já os Rosacruzes, sociedade mística surgida na Europa do século XVII, acreditam que o Apocalipse não é destruição planetária, mas sim o fim de uma era de ignorância espiritual. Para eles, a humanidade vive mergulhada em materialismo e egoísmo, e o juízo final será a queda dessas máscaras. O verdadeiro Apocalipse é o despertar coletivo, onde os homens descobrem sua ligação com a luz interior. Nessa visão, o que morre não é a Terra, mas um paradigma de existência que já não serve mais. A maçonaria e a reconstrução do templo. Na maçonaria esotérica, encontramos uma metáfora poderosa, a do templo. O mundo atual seria como um templo imperfeito, mal construído, que precisa ser derrubado. O Apocalipse é a demolição, mas logo após vem a reconstrução, o erguer de um novo templo, mais alinhado à ordem universal. É por isso que tantos símbolos maçônicos falam de destruição e reconstrução, porque para eles, o fim não é o último capítulo, mas o prelúdio de uma nova ordem. A visão maçônica ecoa até nas discussões modernas sobre uma suposta nova ordem mundial. A ideia de que seria necessário quebrar estruturas velhas para criar uma humanidade renovada.
o gnosticismo e a libertação da prisão. Entre todas as tradições, talvez a mais radical seja a dos gnósticos. Eles acreditavam que este mundo material é uma prisão, criada por um ser inferior chamado Demiurgo. Para eles, o Apocalipse não é destruição, mas a libertação da humanidade dessa prisão ilusória. Quando os textos falam em fim dos tempos, os gnósticos leem como fim do domínio do Demiurgo. Nesse momento, a centelha divina dentro de cada pessoa despertaria, retornando à plenitude da luz. Assim, o Apocalipse gnóstico é a vitória da verdade sobre a mentira, da luz sobre as trevas, os Illuminati e a engenharia do Apocalipse. Mas existem também correntes mais contemporâneas, muitas vezes envoltas em mistério e teoria da conspiração, como os chamados Illuminati. Embora o que sabemos seja repleto de especulação, uma crença recorrente é que esses grupos enxergam o Apocalipse como algo que pode ser projetado e controlado. Para eles, guerras, pandemias, crises econômicas e colapsos climáticos não são apenas fatalidades, são ferramentas. O caos seria um meio de implantar uma nova ordem global, centralizada e controlada. Ou seja, enquanto para outros ocultistas o Apocalipse é cósmico e inevitável, para esses grupos ele é planejado. Um espetáculo de destruição usado para moldar a humanidade, a alquimia e o apocalipse interior. Mas não podemos esquecer que, para muitos ocultistas, o Apocalipse também é algo profundamente individual. Na alquimia espiritual, por exemplo, fala-se da morte do ego. O Apocalipse acontece dentro de cada iniciado, quando o velho eu, cheio de ilusões e limitações, se desfaz. Esse fim do mundo interior abre caminho para o nascimento do verdadeiro ser. Assim, o Apocalipse é ao mesmo tempo coletivo e individual. O universo inteiro entra em colapso, mas cada um também precisa passar pelo seu próprio colapso pessoal. O que todas essas visões têm em comum? Apesar das diferenças, há um ponto central que une praticamente todas essas tradições. O Apocalipse não é o fim definitivo, mas a transição para outra realidade. Seja a libertação espiritual dos gnósticos, a reconstrução do templo maçônico, o despertar Rosa Cruz ou a Fênix Hermética, todos apontam para a mesma direção. O fim como um portal, não como uma sentença. Mas isso levanta uma questão inquietante. Se o Apocalipse é inevitável, quem estará preparado para atravessá-lo? E mais, será que os sinais do colapso que vemos hoje, crises globais, instabilidade, catástrofes ambientais, fazem parte desse processo natural? Ou seriam indícios de que alguém, nos bastidores, tenta acelerar esse apocalipse para cumprir um projeto oculto? Agora pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que o mundo estava prestes a colapsar? Quantas vezes olhou para as notícias e percebeu que algo parece fora do lugar, como se estivéssemos nos aproximando de um ponto de ruptura? Talvez o apocalipse não seja um evento futuro, mas algo que já está acontecendo. O colapso das instituições, a instabilidade política e econômica, a sensação de que vivemos em um caos constante. Tudo isso pode ser lido como sinais de um apocalipse em curso. Mas a questão é, quem está no controle dessa transição? Será uma força divina inevitável, ou a mão oculta de sociedades que sabem mais do que revelam? Seja como for, para quase todas as tradições ocultas, o apocalipse é inevitável. Mas ele pode ser vivido de duas formas completamente diferentes. Para os que permanecem adormecidos, será dor, destruição e desespero. Para os que despertam, será revelação, libertação e renascimento. E aqui está a reflexão mais inquietante. E se o apocalipse não for o fim do mundo, mas o fim do mundo como nós o conhecemos?
Um fim de paradigmas, crenças, sistemas e estruturas que já não servem mais, para dar lugar a algo inteiramente novo. Talvez a verdade esteja em algum ponto entre os dois extremos. Talvez existam, sim, forças cósmicas que regem os ciclos universais, mas também sociedades que compreenderam esses ciclos e tentam moldá-los em seu favor. O que fica claro é que, para os ocultistas, o Apocalipse é menos sobre destruição e mais sobre revelação. O fim do mundo não é o fim da existência, mas o fim daquilo que conhecemos como realidade. E aqui está a provocação que deixo para você. E se o Apocalipse já começou? E se tudo o que vivemos, o caos, as crises, as incertezas, não forem sinais de que algo está acabando, mas de que algo novo está nascendo? Nesse caso, o que você prefere ser? Um espectador perdido no colapso ou alguém desperto, pronto para atravessar o portal? Se essa reflexão mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos, mas talvez ele não seja o que pensamos.